Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na FITABS 2025, na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água. E o meu convidado é nada mais nada menos que Sérgio Ari Moraes, cofundador do Instituto Reuso de Água. E eu de você não perderia essa oportunidade. Nós vamos agora bater um papo muito interessante, fazendo uma conexão interessante sobre resiliência hídrica, reuso de água e mudanças climáticas, porque não tem que eu conheça mais apropriado para falar desse tema que o Sérgio. Então, vem comigo para mais esse sprint, vai ser um bate-papo super interessante. Sérgio, primeiramente, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que esses 3 dias são dias intensos aqui, né, no Congresso e aqui na casa do Instituto Reuso de Água, algo nunca antes visto, né? Um stand cujo produto é o saber. Então, queria te dar as boas-vindas. Legal, Luiz. Bom, o prazer é todo meu, né? Estamos aqui numa jornada bem intensa, de fato, aí 3 dias de congresso, bastante trabalho, mas muito satisfeitos, né? Você é parte também dessa história, né? Dessa trajetória que a gente está trilhando, né? E tá aqui no stand, né? A nossa estreia no congresso da ABS com um stand dedicado, como você bem falou, ao conhecimento, né? E essa troca de experiências tem sido bastante rico, tanto nessa caminhada do Instituto como aqui no Congresso. E o tema aí que você colocou na mesa para a gente conversar certamente vai render um excelente papo. Vamos lá. Aí. Bom, talvez muita gente que está nos ouvindo não consegue fazer essa associação e eu quero aproveitar a tua expertise nisso. Por exemplo, o que tem a ver, Sérgio, mudanças climáticas ou extremos climáticos, água e segurança hídrica, né? Às vezes a gente vê na mídia, né? De um lado seca, de outro enchentes, e muitas vezes a pessoa comum, né? O trabalhador da rotina, o pai de família, a mãe de família, não consegue fazer conexões entre essas coisas, né? E como isso afeta nosso dia a dia, né? Queria que você explorasse isso um pouquinho, né? O que tem a ver essas coisas, né? Eles realmente se conectam ou não? Legal. São de fato aí muitas conexões, né? Até a gente chegar nessa interface da segurança hídrica, do reuso, do saneamento e da mudança do clima. Então, primeira parte importante para que a gente possa entender e fazer todas essas conexões é saber que o recurso hídrico, né, a nossa disponibilidade hídrica, a nossa oferta de água, ela é bastante impactada, já vem sendo impactada pela mudança do clima. É o que nós chamamos, né, dos eventos extremos. Secas, cada vez mais frequentes, cada vez mais severas e cheias também intensas, né? Temos observado isso sem discriminação em todo o território do país. Então, o recurso hídrico, a água, né, é onde nós conseguimos observar, talvez aí com mais clareza, com mais intensidade, esses efeitos da mudança do clima. Se nós alteramos o ciclo hidrológico, né, se nós temos, por exemplo, cada vez menos água, nós temos aí uma complexidade maior para garantirmos o que nós chamamos da segurança hídrica, que é essa quantidade e qualidade de água suficiente para a população, para o desenvolvimento, né, para as atividades produtivas. Então, se nós temos menos quantidade de água, se nós temos uma variação maior do nosso ciclo hidrológico, fica mais difícil, né, nós garantirmos essa segurança hídrica. E isso afeta sobremaneira o setor de saneamento. A capacidade do setor, então, ele exige que ele tenha uma necessidade de se adaptar a essa questão climática. E aí entra a questão do reuso. O reuso, ele passa a ser uma estratégia de garantirmos, de um lado, segurança hídrica e, de outro lado, também encarado como uma medida de adaptação à mudança do clima. E aí o círculo se fecha. Então, nós temos falado bastante, né, Luiz, que assim, o reuso, ele tem que ser encarado no país como parte da estratégia de universalização do saneamento. Temos uma grande oportunidade nesse aspecto. Eu costumo
costumo falar que a única vantagem do nosso passivo, que ainda temos do ponto de vista de a déficit do nosso sistema, né, da coleta, do tratamento de esgoto, talvez a única vantagem seja essa de construirmos, concebermos os nossos sistemas de forma inteligente, de forma moderna, já olhando não mais para o passado, olhando para o futuro. E justamente isso a gente estava conversando com a Ana no primeiro dia, que se tem alguma vantagem em não termos ainda cobertura completa, é de, ao fazer os novos sistemas, que eles já nasçam, de certa forma, inteligentes. Ou seja, nós podemos aprender com os países desenvolvidos e que os novos empreendimentos já nasçam com esse foco na circularidade, de olhar para a bacia com um olhar de resiliência, de diversidade de matriz hídrica e assim por diante. Perfeito. E aí a lente que nós estamos agregando é justamente essa lente climática. Então, se de um lado nós temos o reuso como estratégia para a universalização do saneamento, se nós temos o reuso como uma das alternativas para o incremento, para o aumento da segurança hídrica, e aí não é só a segurança hídrica de um setor, nós estamos falando no contexto de uma bacia hidrográfica, porque se eu utilizo o reuso, mesmo que ele não seja um reuso direto, por exemplo, para no setor de saneamento, o reuso para outras atividades, ele acaba deixando uma parcela de água mais disponível, por exemplo, para o abastecimento da população. Então, o reuso como essa estratégia de incremento da garantia hídrica, de aumento, né, da segurança hídrica, e aí a lente climática. É também, ao fazer isso, é também uma estratégia de adaptação à mudança do clima. Ou seja, eu doto todo o meu sistema, toda a minha região, toda a minha bacia hidrográfica de mais alternativas, ela fica mais preparada para lidar com os eventos extremos, cada vez mais frequentes, que são uma consequência da mudança do clima. Então, usando até a terminologia da economia circular que você mencionou, o círculo se fecha. Ou seja, eu tenho todos esses elementos conectados, são essas conexões que nós estamos buscando. Vou até mais além. Se nós discutirmos sobre a perspectiva da mitigação, da transição energética que o mundo está passando, essa transição energética ela vai precisar de cada vez mais água. Nós estamos falando, por exemplo, é uma discussão já bastante frequente, inteligência artificial, data centers, eles precisam de água, eles precisam de energia, produção de hidrogênio de baixo carbono, ele precisa de energia, ele precisa de água. E para eu ter garantia de água, para eu ter segurança hídrica para a população, para as atividades produtivas, para essa transição energética, eu preciso de uma matriz hídrica diversa. E eu só vou conseguir ter uma matriz hídrica diversa se eu investir de forma planejada, de forma inteligente no reuso de água. E é por isso que estamos aqui, né, Luiz? Ou seja, todos esses parceiros reunidos, e aí não tem uma exclusividade do conhecimento. A ideia aqui dessa ilha é justamente a troca de experiências, são as complementariedades, né? Eu tenho a indústria, eu tenho o fabricante, eu tenho o consultor, eu tenho o planejador, eu tenho a ciência, eu tenho a academia. Então, é uma soma. Nós só chegaremos lá com essa soma. E o trabalho do Instituto Reuso de Água, o trabalho dessa soma, dessa complementariedade dos parceiros é nesse sentido, né? Perfeito. Excelente, Sérgio. Então, você citou aqui e ficou muito claro que, bom, o reuso é um elemento fundamental para fechar esse ciclo. Ou seja, então não é concorrente, não. Né? O reuso não concorre com a universalização, porque às vezes a gente escuta isso. Não, como a gente vai pensar em reuso num país ainda que não tem cobertura completa? Mas não são temas concorrentes, são temas convergentes e complementares. Porém, na sua visão, quais são os principais obstáculos, né? Sejam eles técnicos, regulatórios ou culturais, para ampliação do reuso de água em larga escala?
Perfeito, perfeito. Na verdade, como todo problema complexo, ele não tem uma resposta simples, né? Então, você citou aí vários aspectos desses obstáculos e todos eles ainda estão presentes. Seja a questão cultural, nós tivemos uma campanha aqui durante o congresso, durante a feira aqui do Congresso da ABS, justamente o mote da campanha era Abra Sua Mente. Então, o reuso ele ainda enfrenta uma barreira cultural. E temos que colocar os elementos técnicos, dotar a população, né, e os potenciais usuários dessa água de reuso, desse conhecimento para superar essa barreira, né? A água ela tem que ser conhecida pela sua qualidade, ou reconhecida pela sua qualidade, não pela sua história, né? Essa é uma das frases máximas aí do Instituto e de quem lida com o tema. A questão regulatória, ou a regulamentação do reuso, né, e o Instituto acaba de também lançar um documento que é as diretrizes para a regulamentação do reuso de água no país, contribuindo também para superar esse obstáculo. A regulamentação é essencial. O investidor, o modelo de negócio como um todo, ele precisa de segurança jurídica. A segurança, e aí em todos os aspectos, a segurança sanitária, a segurança ambiental, a segurança jurídica, esse objetivo da segurança hídrica ele é fundamental. E só um ambiente muito bem regulamentado, ainda mais estamos falando de um negócio novo, eu preciso superar isso. Eu sempre voltei, nós somos um país em que a questão do investimento em si, ela é sempre um obstáculo. Agora, investimento, e nós sabemos, e isso também foi falado aqui no ambiente do Congresso, é prioridade. Não é que falta recurso de uma forma geral. A questão é onde os recursos estão sendo empregados, para onde o financiamento está indo, aonde os investimentos estão sendo alocados. Se o reuso passa a ser prioridade, se essa estratégia de preparar o país para o futuro passa a ser prioridade, eu vou superando esses obstáculos. Porque se eu quero fazer um investimento, eu vou exigir, eu vou caminhar para a regulamentação, eu vou caminhar para a conscientização, então eu vou superando gradativamente, né, essas barreiras. Então, é uma soma, não tem, é só tirar essa pedra que tudo vai funcionar. Não, não é assim, né? Talvez nenhum modelo de negócio novo, inovador, tenha essa característica, né? Sempre são vários aspectos que precisam ser trabalhados. Agora, nenhuma dúvida, é uma outra máxima que nós usamos, nenhuma dúvida, pensando em termos de futuro, não só do país, do mundo, até porque o mundo já avançou até várias partes dele, muito mais do que o país nesse aspecto, o reuso, a diversificação da matriz hídrica, Luiz, você é um batalhador nisso também, ela é inevitável. Sim. Ela é inevitável, é uma escolha nossa, como vamos fazer. Se vamos fazer reativamente, se vamos fazer, como a gente costuma dizer, aos trancos e barrancos. Apagando os incêndios. Se vamos fazer um projeto aqui, outro ali, ou se vamos fazer isso de forma planejada, coordenada, estruturada, com investimento. Então, o stand é uma provocação também nesse sentido. Olha, se não unirmos, se nós não colocarmos a nossa energia nessa direção, aí não vai andar talvez na velocidade que deveria, e aí perdemos uma oportunidade, porque isso é certo. A diversificação da matriz hídrica, e como você bem falou, complementarmente o reuso faz parte dela. Não é uma panaceia, não é a única alternativa, elas são complementares. Agora, para a nossa sustentabilidade, para o nosso futuro, nós precisaremos desse leque de opções da qual o reuso de água faz parte. Excelente. Para a gente já concluir esse espaço, esse bate-papo rápido, pensando no futuro, né? Como você enxerga, por exemplo, a participação da sociedade em todo esse processo, essa engrenagem, né? A gente muitas vezes diz que, às vezes, nós já estamos falando aos convertidos, né? O assunto gira muito na academia, nas empresas de saneamento. Na tua visão, por exemplo, como a gente poderia engajar mais a sociedade, ou se realmente a sociedade
de certa maneira, como ela poderia contribuir para que esse negócio avançasse mais rápido? Luiz, esse é um ponto excelente. Claro que, essa é uma das linhas estratégicas do Instituto, é essa conscientização. E ela acontece gradativamente, eu imagino também, sabe, Luiz? Ela não é uma mudança de chave, né? E a gente tem que trabalhar desde as terminologias. Eu gosto muito do exemplo, que não tem a ver com o setor água, mas ele é ilustrativo. Antigamente nós comprávamos móveis usados, carros usados. Você não vê mais esse termo. O negócio são os seminovos. Você vai para uma concessionária, Você vai comprar o carro seminovo. Ninguém mais fala de carro usado. Não existe mais o gerente comercial em nenhuma empresa. Ele é o gerente de novos negócios. Continua fazendo a mesma coisa. O carro continua sendo igual. Mas essas mudanças fazem com que a população vai tendo outras percepções e lide melhor, encare melhor aquele aspecto, né? Então, o reuso vai passar por isso, né? O reuso vai passar por essa transformação e vai chegar um momento que pouco importa se é uma água. As pessoas muitas vezes nem têm clareza se elas estão tomando uma água da própria bacia, se ela está vindo de outra bacia, se ela é subterrânea, se ela é superficial, por qual processo de tratamento aquela água passou. Elas estão tomando água. Então, chegará um momento em que a água de reuso fará parte desse portfólio e as pessoas, por terem segurança da qualidade, pouco importa se aquela água é uma água de reuso ou uma água direto da fonte. Elas têm a segurança, elas têm a garantia, a partir do que foi apresentado para elas, de que aquela é uma água segura e que ela pode ser consumida ou pode ser utilizada para o fim industrial, para a agricultura, enfim, para todos os usos em que o reuso pode contribuir. Então, acho que essa virada de chave, não é uma virada de chave instantânea, mas ela vai acontecer gradativamente e o nosso trabalho é ajudar nessa conscientização, ajudar na produção do conhecimento e como você iniciou a nossa conversa, né, Luiz? Conhecimento, diferente de uma mercadoria que na troca a pessoa fica com a mercadoria e você recebe por ela, mas você fica sem. Conhecimento, você compartilha e vai somando, E chega um momento que a partir dessa soma, a partir desse coletivo, a mudança de chave aconteceu. Ela passou a ser... Excelente. Passou a estar estabelecida na sociedade. Nobre, né? O conhecimento é a única coisa que a gente pode transferir e que você não fica sem ele mais. Exatamente. Só acumula. Sérgio, obrigado. Valeu. Pela generosidade aqui, trazendo toda a sua visão, né, sobre esse tema. E eu compartilho dessa visão, por isso nós estamos juntos no Instituto. Sem dúvida. E espaços como esse são cada vez mais necessários. Bom, legal. E assim nós ficamos. Você aí, nós aqui, da FITABS 2025, na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água. Então, te vejo muito em breve e espero que você tenha gostado desse tempo que nós temos produzido todo esse material aqui. Forte abraço.